motivação, com Deus no coração, sempre vou seguir dias escuros. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Superação Motivação. O convidado de hoje é o pastor Bruno. Seja muito bem-vindo, pastor Bruno. Graça e paz a todos, que Deus abençoe em nome de Jesus. Meu Nicolas está aqui novamente nessa comunhão, apresentando, e motivando pessoas através de convidados. E eu creio que a tua vida não é em vão. Tudo que nós passamos é um propósito de Deus para a colheita naquele grande dia. Vidas precisam ouvir o que você passou, vidas precisam saber que o que fez você vencer foi o Espírito Santo que te deu força. Amém? Antes de começar, pastor Bruno, começar uma oração aí maravilhosa em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus Cristo e que você possa ser abençoada pelo poder da palavra do Senhor e também pela testificação de todos os testemunhos que aqui serão ministrados. Amém? Bendito Deus, eterno Pai, nós te damos graça, Senhor, porque, Senhor, sem ti, Senhor, nada nós podemos fazer, como diz a tua palavra em João 15, Senhor. Somos dependentes da tua graça, dependentes da tua unção, dependentes da tua sabedoria, Pai. Pai, que todos, ó Senhor, os ouvintes, ó Senhor, as pessoas que vão assistir esse vídeo possam ser edificadas, ó Senhor, e transformadas, porque o Evangelho genuíno transforma vidas, ó Senhor, e nós acreditamos nisso. Então te pedimos, ó Senhor, nesse início desse podcast, o Senhor possa abençoar, Senhor, a todos os ouvintes, em nome de Jesus. Abençoe o nosso irmão Breno, abençoe o Nicolas, a Bruna, abençoe todos, ó Senhor, que trabalham em prol de transmitir o Evangelho do Reino de Deus. Nós te agradecemos pela vida da Laísa, que está aqui nos bastidores também, para a glória do teu santo nome. Amém. E graças a Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus, Deus abençoe por esta oração. Tá a filha aqui, a Laís, filha dele está aqui também, glória a Deus. E a Bruna aqui atrás das câmeras, que Deus abençoe grandemente. Antes de começar essas perguntas, já agradeci aí, porque o pastor Bruno, conheci ele que ele foi pregar no congresso da igreja, e me chamou a atenção a palavra, porque a palavra de Deus, quando ela tem direcionamento, ela testifica conosco, testifica com a nossa alma. Começar a primeira pergunta, pastor Bruno, eu já antes da gravação, a gente já começou a conversar e o Espírito Santo já começou a trabalhar, a fluir, e se deixava indo, e é bom indo na gravação já, porque tem vidas também que precisa, como eu precisei, e fui lá naquele grande culto lá maravilhoso no congresso, e ouvi a palavra, desse pastor Bruno, a palavra grandiosa que eu precisava, necessitava, e sair dali glorificando a Deus. Amém? Testemunho de fé. Pastor Bruno, poderia compartilhar aí conosco, como foi o momento em que você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, o que mudou em sua vida desde então? Glórias a Deus, Breno. Mais uma vez, agradecer por essa oportunidade de estar aqui com vocês para participar desse podcast, Superação e Motivação. E o início da minha trajetória, hoje que completa 16 anos, caminhando com Cristo, iniciou-se não de uma frustração pessoal, mas de um impulsionamento do Espírito Santo, posso dizer isso, sem que eu o conhecesse, Sim. Porque eu venho de uma vida de uma família de sambistas, pessoas que gostavam de carnaval, pessoas que gostavam de sair à escola de samba. Eu sou um dos participantes disso, participei ali da escola de samba Estação 1ª de Brás Cubas, onde eu era repliqueiro, onde saíamos com a show, meus irmãos que saíam ali de mestre de sala, meu pai que vem de uma linhagem também de samba, meu tio, o Wilson Sabino, é muito conhecido, aqui em Mogi das Cruzes, meu avô Rubens Sabino. Então, toda a linhagem da minha família são linhagens de pessoas que vêm do catolicismo e não procuravam o cristianismo genuíno através da palavra de Deus. E uma certa feita, num domingo, eu estava preparado para ir para uma balada e vi o meu primo David Sampaio, que é uma bênção, uma referência para mim. Estava indo para a igreja e eu vi ele indo para a igreja
E por não ter dinheiro aquele dia para poder ir para balada e para sair, por incrível que pareça, Breno, eu decidi ir ao culto. E eu fui ao culto nesse dia. E o mais interessante também saber que não foi por um impulsionamento de alguém que ficou ali exigindo para mim ir no culto, por causa de algum problema, por causa das bebidas que eu bebia, né? Meu pai, desde quando eu era pequeno, meu pai sempre foi daquele pai que acostumava a colocar aquela pitada de bebida na boca da criança para que a criança não ficasse com aquela vontade quando estava tomando ali cerveja, né? E eu comecei a beber muito cedo, né? E, enfim, nesse domingo acabou que eu vi ele indo para a igreja e senti o desejo de ir. Falei, não tenho dinheiro para ir para a balada hoje, não tenho dinheiro para ir para aquela famosa Black Music que era no domingo. E eu acabei indo para a igreja. Cheguei na igreja, achei muito engraçado o que aconteceu, né? Porque o pessoal estava ali, né, muito alegre, muito feliz, e não tinha tomado nada, né? Eu, para ficar feliz, eu precisava beber cachaça. E naquele dia eu fiquei feliz sem ter bebido nada. Glória então, a Deus. A motivação de eu ter ido para a igreja aquele dia foi porque eu vi meu primo indo de fato, e a partir disso eu fui no domingo, aí eu quis ir na terça de novo, eu fui na quinta, e eu já faz 16 anos que eu estou na igreja, graças a Deus, nunca me desviei, para a glória de Deus. E aí não vai falar de muitas promessas, muitas coisas que aconteceram na minha vida aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Igreja, a gente sabe que novamente mais um podcast falando de convite. Nessa coisa ele inspirou, foi no pai, né, indo para a igreja? No primo indo para a igreja. Alertou, né, dentro do vaso, né, um desejo de, peraí, deixa eu ir lá. Porque pode ser, sim, faltou dinheiro, não tem nada para fazer, vou para a igreja. Não, mas despertou algo diferente, né? Sim, algo despertou. Diferente. Só o fato dele estar indo, caminhando, ele não fez o convite nesse dia, mas ele indo e caminhando, acabou que por eu não ter uma opção de balada, né, eu olhei e falei, vou para a igreja. A igreja não era a minha opção primordial naquele dia, sim, não. Mas eu acabei indo, e hoje ela é minha primazia, hoje ela é aquilo que Deus tem me dado como direção para a minha vida e para a minha família. Glória a Deus, aleluia. É isso mesmo. Nós estamos aí, glória a Deus, mais uma vez, né, indo para a igreja. Fala, eu sou crente, não preciso ir para a igreja. Tem gente que precisa para ser transformado lá dentro também, né? E gente precisa ouvir, assistir um vídeo como esse, ser transformado da onde você está também, né? Às vezes você não quer ir para a igreja tal, mas através de um testemunho desse, Deus ele pode transformar a tua casa, a tua família, a tua parentela, né? Segunda pergunta, vou falar de ministério e chamado, né? Como você sentiu o chamado aí para o ministério pastoral, né? Houve algum evento específico que confirmou seu chamado para servir a Deus dessa forma? Bom, é uma pergunta que está entrelaçada já à primeira, né? Sim. Porque meio que eu não me via como pastor nem como crente. Sim, sempre assim. Não me via. Mas aí, a partir do momento que eu fui para a igreja, né? E fiquei na igreja, pelo costume de ser um percussionista, tocar percussão. Ali na Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Brás Cubas, pastor José dos Santos, a gente decidiu juntamente com os irmãos de comprar uma bateria, né, para a igreja que não tinha na época. Trabalhava, enfim, tinha meu trabalho e contribuía com a igreja, e senti esse desejo junto com os irmãos de comprar uma bateria. Comprei uma bateria e junto com a igreja, e já subi para o altar, porque a bateria ficava no altar para poder tocar nas vezes que tinha ali, né, os louvores e adoração, e ali eu estava tocando. E o que acontecia? É até engraçado isso, que todas as vezes que os ministros iam pregar na igreja, eles olhavam, não sei se era por causa da bateria, se era por causa da unção profética, assim, eles olhavam para mim na bateria e começavam a profetizar. Deus tem um chamado na sua vida de pastor, e o que Deus vai fazer na sua vida vai ser muito rápido. Glória a Deus. E isso foi muito maravilhoso, porque começou a despertar algo dentro de mim que eu mesmo não buscava, não procurava. Não era como nos dias de hoje, né? Infelizmente, tem muitas pessoas que elas procuram isso com um ar de tipo, eu preciso ser realizado sendo pastor. Eu não procurava isso, eu procurava estar bem. E aí falavam, e eu falei, glória a Deus, amém. Se for da vontade de Deus, vai acontecer. Aí Deus foi e preparou
a minha esposa, que é a Thaís, que nós temos 14 anos de casados hoje, né? E a gente casamos na igreja. Primeiro eu batizei, depois que eu batizei, casei na mesma igreja. Aí depois que eu casei na mesma igreja, com essa chamada que Deus já tinha falado comigo, fiquei mais um período nessa mesma igreja, e depois Deus nos permitiu ir congregar numa igreja que se chama ICVP, né, lá em César de Souza, na rua João Valente, pastor Pedro Martins. E a gente chegando lá na igreja em César de Souza, pastor Pedro, Deus tinha colocado no coração um tempo dele, que era para ele abrir uma igreja na Vila Estação. Sim. E ele estava preparando para abrir uma igreja em Brás Cubas, não sabia o local. E aí a gente chegamos lá por meados de julho, né, de 2011, nós chegamos lá. E aí ia ter uma conferência na igreja em setembro desse mesmo ano, de 2011, e o pastor Pedro, ele pegou e Deus colocou no coração dele que era para colocar eu e a minha esposa para poder dirigir essa igreja que ele ia abrir. E aí ele até falou com Deus, ele declarou isso em testemunho público. Falou assim, mas eu não conheço eles, porque nós havíamos acabado de chegar na igreja. E aí Deus falou no coração dele, mas eu conheço ele. Glória a Deus. E aí a gente, ele foi falar para os pastores, tinha uns 5 pastores lá na tribuna, pastores já que caminhavam há muito tempo com ele. E falou com os pastores, falou com nós também, nós não queríamos, que não sabíamos nem o que iríamos fazer. E, enfim, ele pegou e falou assim, mas só que Deus falou que vai dar um ano, um tempo para que possa testificar tudo isso que vai acontecer. E a gente aceitamos o chamado de dirigir a igreja. Quando eu saí da Assembleia de Deus, estava separada de diácono, né? Eu estava separada de diácono, virei cooperador, fiquei separada de diácono, e a gente aceitamos fazer o trabalho, porque já era num bairro que a gente conhecia, e começamos a fazer o trabalho sem saber, mas o Espírito Santo estava ali, começou a nos conduzir, e em um ano de obra já estava com 48 pessoas dentro da igreja, fazendo batismo, já com o ministério de louvor, com mulheres. E aí nós voltamos para a convenção da igreja, e aí o pastor Pedro falou, não tinha dúvida daquilo que Deus tinha falado, e vocês são pastores, e aí começou a nossa trajetória. Glória a Deus, que bênção, né, igreja? Que benção mesmo de Deus. E olha para você ver, foi separado. Para olhar para ele. Isso. Ele tá querendo fazer isso. O boné da fugitadora. Para os irmãos ver que separado é diácono, né? Você vê que diácono já tem a função, né? Já começa ali, né? Já. O diácono, né, ele já está apto para poder cuidar da igreja já. Mas, biblicamente falando, o pastor, quando ele é vocacionado por Deus, ele não precisa, né, biblicamente falando, passar por etapas. Sim. Eclesiasticamente falando, dentro de algumas organizações que nós respeitamos, sim, ele vai passar ali pelas etapas que nós denominamos como obreiro, diácono, presbítero, né, evangelista, até chegar ao pastorado. Por quê? Porque é a maneira mais coerente do pastor presidente que está administrando a sua organização, visualizar, ver se realmente esse é o chamado daquele irmão ou não. Então existem igrejas que eles fazem que essas etapas venham a acontecer para que essa pessoa possa ser provada, e sendo provada, ela é aprovada, e nós somos provados pela palavra. E existe a ação profética. Qual é a ação profética? É aquela que já acontecia quando eu era ainda um jovem, de alguém olhar e falar, Deus tem um chamado na sua vida de pastor. Então cabe ao ministro que está ali conduzindo a igreja saber se ele ordena para crer ou se ele ordena porque ele viu o que na verdade Deus já tinha falado. Então tem esses dois pontos de vista, tem que ter esse equilíbrio. E tem gente que é ousado, como o pastor Pedro foi e falou, Deus falou comigo, eu acredito e vai ir. E graças a Deus, né, nós já estamos aí, já 13 anos que nós se cumprimos aí, que nós somos pastores para a glória de Deus, e congregando, dirigindo igreja, construímos uma igreja, vou falar isso mais um pouquinho daqui a pouco. É bênção de Deus. Maravilhosa. Você vai ser inspiração em cima de inspiração, né? A gente sabe que quem tem chamado não adianta, quem tem chamado. Você tem mais alguns irmãos? Você tem mais alguns irmãos, Gessé? Tem um que tá lá no campo lá. Pode chamar ele? Porque eu posso escolher pela estrutura, né? Eu posso estabelecer normas, eu posso criar normas. Só que, como eu sou servo de Deus
minha visão é outra. Eu tô selecionando pessoas por visão que vem do céu. E não visão de que povo precisa ser cuidado, né? Então, o povo estava precisando, né, antes do pastor, de selecionar o vaso, mas o pastor já tinha visão, né? Já tinha visão. Você falou de GC aí, tá falando de Samuel, né? Davi. É interessante isso, né? Porque Samuel, em 1 Samuel, capítulo 16, ali, quando vai até a casa de Jessé para poder ordenar Davi, não pastor, a rei, na verdade, ele olhou para os outros irmãos como o porte físico de um guerreiro. E com a ótica humana, ele declarou, com certeza é esse, Samar. E Deus falou, não. É Eliabe, Deus falou, não. É Abinadab, Deus pegou e falou, não é nenhum deles. Mas, aí a Bíblia diz que ele pegou e falou assim, mas se acabaram-se os mancebos, acabaram todo mundo, e o Espírito Santo entrou dentro dele e falou assim, Samuel, Deus não vê como o homem vê. O homem vê o que está diante da aparência, mas Deus olha para dentro do coração. E ele perguntou, acabaram-se os mancebos? E de repente tinha um que estava lá trabalhando. E quando esse chegou, ele recebeu a unção, que é o reconhecimento de um rei. Mas olha que interessante. Então, na ótica de Samuel, que era profeta, ordenado por Deus e um grande homem de Deus, ele não conseguiu identificar Davi. Tanto é que quando Davi chega no texto, está dizendo, e ele, sentado, olhou para Davi, e Deus falou assim, levanta-te e unja, porque diante dos teus olhos está o rei de Israel. Então nem ele estava acreditando que aquilo poderia ser o que Deus tinha preparado. Porém, olha que outra parte interessante nesse mesmo contexto. Quando Davi vai para a guerra, olha que legal, as descrenças, Davi vai para a guerra, e chegando na guerra, lá próximo da guerra, não tinha ninguém para poder guerrear, ele foi levar pão e queijo, né, diz o texto. Sim. Mas aí, quando ele chega diante de Saul, que tinha sido ordenado rei, ele olha e fala assim, não tem condições de você ir para a guerra. Por quê? Porque o cara que está chamando a gente para a guerra, ele é guerreiro desde a sua mocidade. E Davi, naquele momento, era moço. Então, em outras palavras, mais uma vez, a ótica humana entrou. Tipo assim, não tem como a gente ganhar essa guerra, porque você é moço e o cara é guerreiro desde quando... Tipo assim, eu tô olhando pra você agora e você não é nada. E o cara já é guerreiro desde quando tinha sua idade. Aí complica. Então, tipo, nós não acreditamos. Você é a última opção. Sem seleção. Mas Deus não vê como o homem vê. Glória a Deus, é verdade. E para ver que Davi, ele foi confrontar, ele foi apresentar a tua associação de Deus sendo representante de Israel, não ele, no momento. Bata no peito, eu sou representante do povo de Israel. Não, ele estava fazendo, você tá doido, gigante. Você está confrontando contra o meu Deus, não é nem comigo. É contra o Senhor dos exércitos, no plural. Deus manda no seu e no meu. Pode vir com espada e com lança, pode vir com tudo a sabedoria, tudo que você tiver. É por isso que a gente fala, né, que tem muita hoje seleção de igrejas, né, muitas igrejas que falham nisso, porque hoje tem curso, as coisas assim para capacitar a pessoa para o entendimento de um pastor, de um cargo, etc, para lá na frente enviar ele para tal local, segura as pontas de um jeito que foi ensinado, só que a realidade é um urso-leão vindo um atrás do outro. E aí? E a pessoa tem que... Aí entra o Davi. Porque por mais que lá no pasto, ninguém viu Davi ganhando, lutando contra o urso e o leão, a unção que já estava nele, não era uma unção, presta atenção, que Samuel depositou. E através de Samuel falar, a partir dessa unção que você vai ter capacidade. Não. A unção que estava sobre Davi já veio nele já desde quando Deus permitiu que ele nascesse. Por quê? Porque ninguém nasce nessa terra sem um propósito direcionado por Deus. Glória a Deus. Ninguém nasce. Eu vou fugir um pouco de Davi para entrar no outro personagem, mas só para entendermos o que estamos falando. Jeremias capítulo 1, né?
versos de número 3 e 4, quando Deus manda Jeremias ir, ele fala, mas eu ainda sou uma criança, não sei falar. Ele falou assim, antes de você ser formado no ventre da tua mãe, eu já te santifiquei. E as nações eu te dei por profeta no dia que você é uma criança. Então, tipo, você não está preparado agora. Desde antes de você nascer, eu já tinha um propósito na sua vida reservado. Glória a Deus. Como diz Augusto Cury, ninguém nasceu por um acaso, todo mundo existe um propósito estabelecido por Deus, cara. Glória a Deus. Aí já pode profetizar ou não? Aí já é para você que está ouvindo e talvez não está se sentindo motivado e também não tem, não tem superado os seus traumas. Você não é uma obra do acaso, você não é um aborto mal sucedido, você não é alguém que caiu de paraquedas. Deus, Ele te projetou para que você pudesse ser alguém de propósito, com sucesso nessa terra e fazer com que o nome dele seja glorificado. Então, você precisa sair desse marasmo de pensar que a sua vida não vai dar certo, não vai ter jeito e que você não vai conquistar, porque você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você precisa superar. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Receba que é de Deus. Aleluia. Dá de graça. Recebeu porque vem de graça, né? Ele nos amou primeiro. Se Ele amou primeiro, quer dizer o quê? Que eu não precisei fazer mais nada. Só nascer com o propósito de Deus, né? Graças a Deus. Aleluia. Para a terceira questão aí, você pode ler o 3? Desafio do ministério. Quais foram os seus maiores desafios que você enfrentou como pastor? Como você lidou com esses momentos difíceis? Glória a Deus. Você já está virando um entrevistador aqui. Que legal, hein? Parabéns, tá? Por você estar aqui, participando com a sua família e interessado nas coisas de Deus. Isso é maravilhoso. Minha filhinha está ali, né? Ela dança na igreja. E a maior incumbência de um pai é fazer aquilo que Deus deixou reservado. Ensina a criança no caminho que ela deve andar, para que quando ela venha a crescer, ela não diga que não haja contentamento, né, no Senhor. Então, minha filha, quando ela crescer, vai ser como você, em nome de Jesus. Não vai dizer, eu não tenho motivação, não tenho contentamento de estar na presença do Senhor. Por quê? Porque quando você olhar para esses vídeos aqui no YouTube, você vai falar assim, puxa, posso participar do podcast Superação e Motivação. E como eu vou dizer que eu não tenho motivação para poder hoje, 30 anos, dizer que não tenho expectativa e nem alegria em Deus? Então, guarde essas palavras de hoje, tá? Daqui 30 anos, você vai estar olhando para esses vídeos e vai falar assim, ó, se porventura vier um desânimo, se porventura vier uma tristeza, uma decepção, você vai falar assim, meu Deus, quantos você tem agora? 8 anos. Quando eu tinha 8 anos, eu estava falando para as pessoas do outro lado se motivar e se superar. É forte, hein? Amém ou não? Parabéns por você, tá? Vamos lá responder a sua pergunta, os desafios do ministério. Acho que um dos maiores desafios que eu enfrento até os dias de hoje é despertar as pessoas. Sim. Com a veemência da verdade que é a palavra de Deus. Então, quando eu falo, às vezes eu acho, não sei o que está causando na pessoa que é ouvinte, mas a impressão que dá é que a palavra é muito saborosa, é muito gostosa, é muito boa, é muito clara, transparente, mas ao mesmo tempo eu procuro nessas pessoas o que nós estávamos falando aqui fora das câmeras, o fruto de tudo isso. Verdade. Então, o maior desafio do meu ministério não é algo palpável. O maior desafio do meu ministério não é a construção de projetos, a construção de igreja. O maior desafio do meu ministério é a construção de valores dentro de pessoas. Princípios estabelecidos, para que eu possa olhar para ele e falar assim, essa pessoa vive os princípios de Deus, que maravilha, eu consegui ensinar através da palavra, e através da palavra essa pessoa conseguiu ser melhor do que ela era antes de me conhecer. Então significa que o fruto que ela adquiriu de mim nutriu a fé dela e fez com que ela ficasse melhor. Então o maior desafio que eu tenho, Nicolas, do meu ministério, é fazer isso que eu falei para você aqui.
ver daqui 30 anos você bem, lembrando dessa palavra e falando, puxa, um dia eu conheci um pastorzinho lá, tinha um tapetinho mais ou menos assim e tal, mas ele falou algo que agora está me fazendo pensar. Eu não vou desistir porque Deus está na minha vida. Amém? Glória a Deus, que bênção de Deus, glória a Deus. Falando dos frutos, né? A gente sabe que o ambiente que a gente já entra, a gente já sente, né? Sim. A gente já sabe que testifica, né? Eu aqui já tô sentindo a presença de Deus, né? Gostou, Glória a Deus, falar de Deus e saber que o Espírito Santo ele não tá fora de casa. Ele tá dentro dessa casa, tá dentro do nosso coração. E eu creio que através de tudo isso que nós fazemos aqui, batemos no peito, né, Vaso? E falamos, o nome de Deus vai ser glorificado. Não importa, Vaso. Né? Não importa, o nome de Deus vai ser glorificado. Tudo que nós fazemos para a glória de Deus tem aquela semente que Deus ele dá na nossa mão, fala assim, ó, tá nas suas mãos, o campo já te dei, agora falta você escolher aonde, se você tá preparando. Porque tem lugar que a gente seleciona e Deus fala, não é aí? E você tá ali, não, aqui mesmo, cavoque, você faz tudo. E Deus fala, não é aí? Você soa, você faz tanta coisa. Eu falo, não é aí. Deus fala, é ali, ó, bem ali no cantinho, ali escuro, no escondido, no secreto. Planta ali. Aí entra a sensibilidade, né? A sensibilidade de ouvir a voz de Deus e de ficar o tempo que for ouvindo, né? Verdade. O tempo que for preciso, você fica ouvindo. E o tempo que for necessário, você fica ouvindo para entender o que você ouviu. Então, o tempo que for necessário, se você conseguir discernir o que você ouviu e o que você entendeu, quando você for para a execução, você não perde tempo. Não perde. Eu tenho um slogan pessoal que é: eu não tenho tempo para perder tempo. E quando as pessoas às vezes não entendem essa frase, elas pensam que eu ando apressada, mas eu não ando apressada. É quando eu saio da sala de oração que Deus me direcionou, eu já sei o que eu vou fazer porque eu tenho um propósito. Então nada que tem no percurso faz com que eu perca tempo. Eu não tenho tempo para perder tempo. Então os desvínculos que às vezes quer entrar no meio do propósito para me fazer retardar, isso aí já cai por terra, porque eu já sei onde que eu quero chegar, entende? Então, isso muitas das vezes faz com que nós temos mais foco, temos mais propósito e faz com que a gente entenda muito mais o que Deus tem para nossas vidas, né? Tem muitas pessoas hoje em dia que estão perdidas, né? Eu quero citar uns salmos aqui do trabalho em vão, né? A Bíblia diz: se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalha os que para ela a edifica. Imagine a pessoa que edifica uma cidade, não estou falando de uma casa dentro de um bairro, mas uma cidade, e depois o Senhor fala assim: todo o trabalho que você fez foi em vão. Nossa, é verdade. Rapaz, Imagine o cara trabalhar e ele se esforçar e depois ele falar: puxa, foi em vão que eu fiz. Já imaginou isso? Forte, hein? Então, esse trabalho em vão é poupado quando você tem os bastidores com Deus e a direção e o senso do que Ele quer na sua vida. Você não perde tempo. Não perde. Glória a Deus. Tem objetivo, né? A gente tem que ter objetivo. Glória a Deus. Você leu a 3, né? A 4, família e fé. Como sua família influenciou sua caminhada espiritual, né? Qual a importância da fé no contexto familiar, né? Falar de família, não parentes, né? Família mesmo, constituída por Deus ali, que é minha esposa e minhas filhas. Hoje a minha filha de 12 anos, que é a Anne Lúcia, agora ela tá lá na igreja, a Laizinha. Pode dar um glória aí, Laísa. Glória a Deus. A Laísa que tá aí, né? Eu tava fazendo uns compromissos hoje, cheguei em casa um pouco atrasado, porque o ensaio começa às 7h30, mas eu cheguei em casa às 5h30, ela tava falando: tem que ir mais cedo pra igreja. Então, tipo assim, influencia ou não influencia? Influencia. Tipo assim, uma criança de 12 anos que toca na banda da igreja e é 5h40, 6 horas da tarde, tá desesperada pra chegar num culto que vai começar às 7h30. Nossa, é forte. Influencia muito, hein? Influencia. Então, isso que é maravilhoso, né? Ter uma esposa abençoada igual a que eu tenho, né? A pastora Thaís, que me ajuda e está em todos os lugares comigo, né? A gente faz as obras de Deus, cuida do projeto social hoje de uma forma maravilhosa, entendeu? Sabe das minhas fraquezas, escutou desde o princípio
as minhas fraquezas, debilidades, pecado, que eu contei todas as debilidades que eu tinha para ela me ajudou em oração. Então a influência da minha família, a Laísa que está aqui, hoje ela dança no Ministério de Dança da igreja, né? Todas as vezes que eu olho para minha família e vejo eles agindo na presença do Senhor, e não só agindo, mas eles são obedientes àquilo que eu tenho ensinado. Glória a Deus. Eu ensino muitas pessoas, mas a minha família é o primordial. Sim. E quando ele se submete àquilo que eu estou falando e eu vejo o fruto na minha casa, isso aí me influencia. Glória não só influencia, como me impacta também. Eu fico impactado, eu fico falando, Senhor, vale a pena. Tudo isso que o Senhor está me dando para me distribuir. Então, se está surtindo efeito dentro da minha casa, vai surtir efeito em outras casas também. Então, a influência deles é muito maravilhosa. Os desafios é enfrentar, como no caso da minha filha de 12 anos que eu disse, uma mocidade que está corrompida, né? Sim. Né? São valores que estão distorcidos nos dias atuais e ela está inserida ali naquele meio. Eu não posso podá-la de não ficar próximo, mas eu tenho que exortá-la para que, estando junto, não se contamine. Então, os desafios é muito grande. Embora que vai renovando, né? Igual na psicologia da educação, ela fala, né? Implica que não importa, tem que se adequar a pessoa que está ali na sua frente, tem que se adequar, porque antigamente eles ensinavam assim, é assim, assim, assado. A pessoa que era fraca era rejeitada. A pessoa que não conseguiu era, sai daí que deixa o próximo. Só que os alunos hoje, né, na sua escola tem tablet, não tem toda aquela coisa que aproximou você. A pessoa fala, a tecnologia veio e está estragando o jovem, mas na educação eles estão ficando inteligentes. Sim. Porque na escola tem aquele tablet, tem tudo isso, ou seja, eles têm que se associar, tem que fazer isso ao padrão dele. Nick, você não entendeu? Joga esse joguinho aqui, depois fala comigo. O joguinho vai estar trazendo para ele ali uma informação do que a mente de um professor, a mente de alguém está trazendo um princípio ali dentro. Igual eu vi que o pastor é muito visionário, né, para o futuro da sua família, e isso é gratificante porque se o pastor está vendo o resultado, para que parar, né? Então é isso, né? Que é o primórdio de tudo isso aí, né? Vendo o resultado. E vamos voltar no que nós falamos aqui, é o Davi que o gigante desdenhou e que Saul não acreditou. E o próprio Samuel olhou e falou, puxa vida, é ele. Então, tipo assim, a gente precisamos ter essa visão futurística, né? Olhar lá no futuro e acreditar que a semente, isso é bíblico. Aquilo que você semeia hoje, você vai colher amanhã. Com certeza, mas não se enganeis o homem. Gálatas 6:8, 6:7, não falei memória. Não se enganeis o homem. Tudo aquilo que ele plantar, aquilo que ele vai colher. Então, para mim reclamar da minha colheita futura, vamos lá, de novo profetizar no Nicolas, que nós falamos aqui, para que daqui 30 anos ele possa estar frustrado e desenganado, hoje você não vai estar semeando nada nele. Mas o que você está semeando aqui é certeza que daqui 30 anos ele vai estar muito maravilhado. Não tem como. Não tem como, né? Não tem como. É a Bíblia que diz isso. É a palavra. Entendeu? Verdade. Então eu sempre trabalho com a minha família, né? Com minhas filhas e inclusive com a minha esposa também. Né? A minha esposa hoje é professora e eu acreditei muito nela, na minha esposa. Ela começou como manicure e aí de manicure ela não gostou de trabalhar de manicure, fez até um curso naquela escola. Esqueci como na escola ali, ai meu Deus, uma escola boa aqui em Mogi, em frente da estação de Mogi das Cruzes ali, esqueci o nome daquela escola, mas enfim, ela fez o curso na escola boa e ela não gostou, e aí depois ela foi fazer faculdade de pedagogia e hoje ela é professora. Então a gente enfrentou esse desafio até de mudança de características de trabalho profissional, né? E é muito maravilhoso, porque daí a gente enfrenta esses desafios a cada dia, mas encaixa no perfil adequado. Né? Que ela se adequa, ela está muito feliz. Tá? Nossa, graças a Deus. Isso é até bom falar sobre isso, porque se ela entrou a mente dela é totalmente diferente, porque depois que você faz uma faculdade, ainda mais de início de pedagogia, a mente ela já sabe controlar. E o Espírito Santo já vai dando um apoio ali para você, que você tem a consciência, consciente, pré-consciência, né? A pessoa sabe o que está fazendo, a pessoa sabe. Então, se a tua vida, pastor, de verdade, né? O pastor já é visionário,
né? Tem uma pastora assim, é muito projeto. É muita coisa acontecendo. E Deus vai fluir muito. Por isso que vai, mas. Por isso que eu falo, quando dois andam junto, né? Dá certo, porque um caiu. Sim. Pô, eu tô aqui, ó, mas ninguém me viu cair, não, mas eu vi. Mas quem tá no que eu tô indo lá resolver. Sim. Porque lá na frente, eu resolvendo, eu te volto e te pego e você vai junto comigo. Sim. Isso acontece, né? E hoje muitas igrejas tá assim. O altar caiu, os membros acabam. Sim. O membro não consegue se apoiar porque ele não que se apoia no homem. Só que o altar ele simboliza isso, igual o pastor é visionário. Tem uma pastora abençoada desta forma, são visionários desta forma. Coloca Deus no meio. Deus, se lê a palavra aí é de sabedoria. A palavra é disso. Não vai ser somente palavras ao olhar, como diz, Isso. né? Vai ser uma palavra de eficácia, é o que a gente sempre busca. É tipo assim, hoje eu sou pastor que sou orientador de casais também. Glória a A gente Deus. ministra, já fiz mais de 18 casamentos, Glória mesmo a Deus. sendo jovem. Nossa, né? é bênção E agora Deus. tem mais um aí agora em setembro para fazer, casamento também. Glória a A Deus. gente já batizei mais de 100 pessoas. Aleluia. Entendeu? Teve um ministério só na casa de mais de 100 mesmo, porque só na casa de recuperação onde eu sou um dos professores, já batizei mais de 60. Então Eu vi uns vídeos lá também, lá no Instagram. Viu? Que bacana. Depois eu fui conhecer ele, né? Convidei ele antes de conhecer ele pela palavra. Depois eu vi lá, nossa, que legal que ele faz. Que bacana. Então a gente tem muita coisa legal, mas eu acho Deixar que algumas fotos, alguns vídeos, pode deixar? pode no podcast. pode colocar aí, conforme for passando aí, até mesmo na hora que nós estamos falando, aí pode depois aí, né, Uhum. colocar os vídeos, não tem problema nenhum. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Capacitado, crescido nos becos e vielas, chuteira furada, meião na canela. Mas eu não te avergonha de nada, que não abre as portas, nós pula a janela. Que seja ela, segura a fera. Tô dentro desse jogo e quero a taça das favelas. Que seja ela, segura a fera. Tô dentro desse jogo e quero a taça das favelas. Quero a taça das favelas. É o orgulho que eu vou levar pra ela. Quero a taça das favelas. É o orgulho que eu vou levar pra ela. Agora realiza meu sonho, tô feliz assim. Pulando barreiras, conquistei o mundo, sim, eu conquistei. Lutei pelo fute, suei a camisa, foquei.
rapaziada, nós estamos aqui do Projeto Social Pai Sim, estamos aqui com os professores que integram esse projeto e hoje nós estamos aí recebendo o prestígio de receber o professor Felipe, também da Escolinha Meninos da Vila, que veio aí auxiliar nessa ação solidária aí do Dia das Crianças. E nós estamos muito gratos. Felipe, fala alguma coisa aí pra você? Obrigado pelo convite, galera. Fico muito feliz de estar presente no dia de hoje aí e também por trazer a molecada aí para contribuir com o projeto também e fazer parte da comunidade de Mogi das Cruzes, fazer só a gente crescer, só a evolução. Manan? Seja bem-vindo, menino da Vila, venha conosco! Paulo? Bom dia a todos, a paz de Jesus. Motivo só de gratidão e alegria dessas crianças aí. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, senhor. Ação solidária, tamo junto. Obrigado, senhor. Fala galera, estamos aqui na Casa Missionária, 13º batismo. Estou com o Reginaldo aqui, rapaziadinha que vai se batizar. Estamos aí na jornada de estudo. Hoje é a quinta aula nossa, a glória de Deus, estamos finalizando e o batismo vai acontecer. Por que você tem que se batizar, Reginaldo? Fala pra nós. Eu reconheço que sou filho de Deus, pastor. Glória a Deus. O que te impede de ser batizado? Nada. Nada? Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Sim, com certeza. Então, glória. Aquele que queria ser batizado vai ser salvo. Amém? Deus abençoe, Reginaldo. Glória a Deus. E qual é o tempo que eu tenho que ter, Lucas, para poder ser batizado? Tempo do entendimento. Quando você tem entendimento da palavra e ela penetra no seu coração, é o tempo. E você está preparado? Teve entendimento? E vai se batizar? Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Você crê? É isso aí, mais um candidato aí, glória a Deus. Vou fazer uma pergunta simples aqui. Por que você vai se batizar, João? Ô, glória! É isso que vai acontecer. O que batismo significa para você? O batismo significa que Cristo é o autor e o consumador da minha vida. Glória a Deus. Então Cristo, a partir do batismo, vai ser o seu Pai. O que batismo significa para você? O batismo significa que Cristo é o autor e o consumador da minha vida. Glória a Deus. Então Cristo, a partir do batismo, vai ser o seu Pai, vai ser a sua primazia. Isso que você acredita? Realmente eu sou filho de Deus. Ô, glória. É isso aí, glória. Por que você tem que se batizar? Porque Cristo também se batizou. E Cristo, quando se batizou, ele se batizou porque tinha pecados? Não, ele se batizou para levar os meus pecados. Oh, glória! E os meus também. Aleluia! E os seus também, se você crê que Cristo é o autor e consumador da sua fé. Assim na Casa Missionária, ele você está convidado. Glória a Deus. Eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Fala galera, aqui é o Bruno Eric Social, estamos aqui no Dr. Arnaldo, categoria Sub-20 aí, fazendo a preparação do Campeonato da Liga, vai começar em setembro aí, rapaziadinha aí, ó. Da página do projeto, da ONG Pai Sim, né? E também da página da Igreja Cave, também da minha página também, Bruno Eric, lá vai ver muitos vídeos, muitos trabalhos, mas o mais importante de todos é esse familiar. Então, quando eu ministro no encontro de casais, eu falo para os pastores, às vezes tem alguns pastores que ele visualizou tanto o seu ministério e impulsionou tanto o ministério, talvez da pastora que não era pastora ou da pastora que ele fez ser pastora, que esqueceu de cuidar da casa e da própria vida profissional. Isso mesmo. E o que acontece? Acontece que veio os desgostos, né?
veio o desgosto, vai vir as frustrações, e das frustrações veio o desânimo, e muitas das vezes é onde que o inimigo entra. Ele consegue ser amoroso, abençoador, ele consegue ser promissor, consegue ser visionário para todo mundo que está na igreja, menos para a casa dele. Verdade. Por isso que eu falei para você, eu ando na linha contrária. Eu quero que minha casa seja edificada, e a partir da minha casa outras casas sejam edificadas. Entende? Então é isso que eu prospecto em Cristo. Então e parece que você falando isso, você fala com dinossauros, porque você vai falando com as pessoas, não, mas minha esposa não é tá assim, não vai pra cima, não vai. Mas aí eu volto, mas qual é o problema de ela não ir pra cima? O que acontece? E não se revela o que acontece, mas tá nítido. Glória a Deus. Falta investimento. Se você tem, um exemplo, R$100 na sua mão para você investir na obra de Deus, R$100. Aí tem sua esposa que está precisando de um vestido, e tem uma irmã na igreja que está precisando de um vestido. Aí você fala assim, não, Deus está usando nós dois para dar para ela. Essa é a ideia de Satanás. Aí ela vai falar, Deus, esse negócio não, pô. Que Deus de confusão é essa? Entendeu? Então, assim mesmo. A gente aprende esses princípios, a gente tem que honrar realmente quem está caminhando com a gente, porque é quem está caminhando com a gente que vai dar esse up, né, para a gente poder continuar fortalecidos. Não que Deus não possa fazer a gente abençoar outras pessoas, eu não estou dizendo isso. Deus usa a gente para abençoar outras pessoas, sim. No último congresso que tivemos na igreja, né, a gente lá em São Paulo comprando uns ternos lá e tal, fui comprar um terno para mim, fui comprar uma roupa para ela, e de repente quando chega lá, aí ela pegou e falou, eu senti um desejo de comprar um terno para um pastor da nossa igreja. E eu peguei e falei, amém, é benção demais. E eu já tinha escolhido o meu terno. E de repente ela pegou e falou pra mim, eu queria escolher aquele terno tal lá. Eu falei, meu Deus, é 2 vezes mais caro que o meu. Aí eu peguei e falei, vou comprar igual o meu. Ela falou, não, você já ensinou, quando a gente for dar, a gente tem que dar o melhor, né? Então eu quero aquele. Aí nós parcelamos o terno e demos pro pastor. O pastor ficou muito maravilhado, chorou e agradeceu muito. Então isso é parceria também, né? Você tem que fazer sim para quem está de casa, você tem que honrar as pessoas que caminham em volta de você. Mas se você deixar de fazer para os de dentro para fazer para os de fora, você é pior que infiel. Você perde os princípios. Aquele que não sabe fazer o bem, que está dentro, né? Ele negou a fé. É pior que infiel ainda. Não tem como, pastor, cuidando da família, cuidando da casa ali. Hoje foi 3 pessoas na igreja, né? Foi 4 pessoas. Mas em casa tá uma pizza ali grande ali, comendo alegre com a família, é muito melhor. Porque tem gente que é o oposto a isso, né? Quer ver a igreja, né, daquele jeito, enquanto a mulher tá lá chorando nos cantos, ele sabe disso. Ou o marido, né, vice-versa. Porque tem isso também, essas inversões, assim. E o que o pastor tava falando de família visionária, o pastor está fazendo uma compilação do que Jesus fazia, né? A mente de Cristo, né? Os apóstolos, os discípulos falavam a mente de Cristo. Seja meus imitadores. Ou seja, o pastor está fazendo são visionários, né? Sim. Para a obra de Deus. Embora que a amizade ou o pastor fez um batismo aqui, eu lembro do batismo. O batismo estava passando na luta, aprovação. Mas a minha inspiração é Deus, mas eu olho para Ele. Sim. Né? Então é isso que é gratificante, pastor. É como olhei lá em cima do altar, não te conhecia, não sabia onde morava, não sabia a sua história, mas a palavra que vem lá de cima, eu creio que, né, Deus por isso. Faz coisas maravilhosas. A né? Deus a honra. Isso é maravilhoso demais. E você vê, como eu estou dizendo para você, a gente tem 16 anos caminhando com Cristo e não tem tanto tempo, né? Vai para 2 décadas aí, e ao mesmo tempo eu tô igual um menino. Glória a Deus. Porque eu pego isso aqui e quero demorar e tal. Nossa, tem pastores ainda que falam, nossa, eu tô fazendo um culto, campanha para leitura bíblica, campanha para oração. Eu falo, que isso? Não tem que ser feito mais campanha não, porque como diz Davi, Salmos 1, quem não tem prazer na lei do Senhor, nela não medita. Nem de dia nem de noite, mas quem tem prazer medita. E não precisa ninguém pedir. É algo que você precisa, é uma dependência. Falar, eu tenho prazer. E quando você tem prazer em algo que você está fazendo, igual nós estamos aqui, se vier alguém ali e bater na porta, você fala, não, calma aí, que agora é algo muito importante. A palavra de Deus tem que ser tratada dessa mesma forma. Com certeza.
E é isso aí. A gente vai fazer a pergunta. Nick, você consegue estar lendo a 9? Impacto na comunidade. Como a igreja pode ser mais relevante na comunidade onde está inserida? Que tipo de projetos ou ações você tem liderado para fazer a diferença? Você tá de parabéns, viu, pela pergunta. Glória a Deus. Glória a Deus. Impacto da comunidade. É mais um triunfo, né, que o Espírito Santo tem condicionado para nós, né, utilizar como ferramenta de dentro da própria igreja. Hoje nós temos um projeto que tem um impacto dentro da comunidade e que trabalha com mais de 85 crianças. Glória a Deus. Então, na nossa igreja nós temos umas 15 a 20 crianças. Mas no projeto que flui da igreja tem mais de 85 crianças. Glória a Deus. E nem todas essas crianças vêm para a igreja. Por quê? Porque a igreja está sendo relevante dentro da comunidade, fazendo bem comum para as pessoas que estão em nossa volta. Sim. Então, se nós fazemos um Dia das Crianças, um trabalho Dia das Crianças, que é comemorado aqui no Brasil, não sei quem vai ver esse vídeo aí, talvez está vendo nos States aí, não sei onde está vendo, mas no Brasil é comemorado o Dia das Crianças, em outubro, né? E nós não fazemos como as igrejas convencionais fazem dentro da igreja para os membros internos. Nós fazemos uma festa para a comunidade. Chega a atingir 250 crianças. Tem 85 crianças no projeto nosso, mas no bairro tem mais de 250 crianças. E nós procuramos recursos para atender o bairro. Então, no último Natal que teve, na última Páscoa que teve agora, né? Nós estamos em agosto, na última Páscoa que teve agora, a gente levamos cerca de 100 crianças para um sítio que nós resolvemos fazer a festa da Páscoa. Depois você coloca as imagens aí, que tem todas essas imagens maravilhosas. Tá aí as imagens. Já acompanha aí. E aí nós levamos elas, fizemos um dia de lazer com piscina, com um café da manhã, almoço, um almoço gostoso ali. Depois teve futebol, teve culto, né, para eles. Aí depois teve hot dog, teve muita coisa para as crianças. E foi uma Páscoa especial. E no final ainda demos um chocolate. Não deu ovo de Páscoa, né? Porque não existe isso. Ovo de chocolate, né? A gente deu ali um chocolate só para não ficar naquela aquela mentalidade meio que tentar ofuscar. Vazia. Né? Vazia. Então a gente, como igreja, fizemos esse projeto e fazemos dessa forma. Já faz 10 anos que eu trabalho com isso. Glória a Deus. Com missões, amo missões, né? Então, desde quando não tinha igreja, já fazia os trabalhos, né? E agora, como pastor presidente da igreja, e que potencializou mais ainda. A igreja tem sido relevante e tem chamado a atenção das pessoas. Glória a Deus. Porque, vou dizer dessa forma, você não corta essa parte não, por favor, essa parte você deixa cravar. Infelizmente, o problema que nós temos muitas das vezes não é com os não cristãos, com as pessoas que não professam a mesma fé. Essas pessoas de bom grado têm ajudado, têm ofertado, elas gostam do que nós fazemos. Às vezes nós temos dificuldade com os próprios cristãos de outras igrejas, pastores que falam, a igreja não é relevante, é muito porta larga, tá fazendo as coisas de uma forma desordeira, e na verdade a gente faz de uma forma tão maravilhosa e chamamos ainda. Tem muitos pastores que participam, muitas igrejas também que participam, mas a grande maioria critica pelo método que a gente usa. Glória a Deus. Isso é ser visionário. Isso é ser abençoado e abençoador. E você que fala que, talvez que igreja não flui muito, nessa parte também, tem pastores com visão assim diferente, porque tem princípios sim, só que a gente fala que o próprio Jesus Cristo, ele olhava e fazia a diferença. Nossa, Jesus está no meio da onde lá? Nossa, Jesus está falando com uma prostituta. Nossa, Jesus está fazendo isso, está fazendo aquilo. Só que a visão de Jesus lá na frente, não é agora não. A libertação que é né? Transformação, libertação. Estou fazendo aí de pregar o evangelho a toda criatura, né? Então toda criatura não está simbolizando assim, eu quero pregar ali, eu vou ali. Quero pregar. Não. Ao seu redor. Quem que está ao seu redor primeiro? Vão criar pessoas, porque Jesus não foi fazer tudo sozinho ali. Ele falou, você é meu discípulo. Larga aí que eu vou fazer você pescador
De homens. Bora comigo. Então ele não fazia, eu sou filho de Deus. Eu posso, não preciso de ninguém não, só fica aí. Não, vem aqui você, 12. Constituiu 12. Né? E depois um foi influindo o outro. E só para deixar essa palavra abençoadora do nosso pastor, essa motivação, ele vai passar o endereço da igreja dele, vai passar o telefone, vai ficar na tela. Mas antes disso eu vou deixar essa pergunta, essa mensagem. Que conselho, né, pastor, daria aí para os jovens que estão começando aí a jornada cristã e como eles podem permanecer firmes na fé em meio aos desafios do mundo atual, né? Olha, o conselho que eu deixaria para os jovens que estão iniciando, os neófitos na fé, né, como diz a teologia, eu aconselharia você primeiramente, a ser obediente aos seus pastores, por mais que você tenha acesso à tecnologia e acesso às informações que vai te deixar muito mais sábio do que o seu pastor. Eu tenho muito respeito até hoje pelo pastor José dos Santos, que ele não sabia nem falar direito acerca da palavra. Sabia recitar os nomes dos personagens bíblicos, e não é porque eu tive um conhecimento maior que eu deixei de respeitá-lo. Então, eu acredito que hoje a força que eu tenho de se manter fiel a Deus vem pela ética e pelo respeito que eu tive pelos meus pastores, porque por mais que eles não pudessem ter a sabedoria, eles também, por mais que não tivessem a força que nós temos, né, de ser jovens, porque nós fazemos as coisas muitas vezes no impulso, eles tinham a sabedoria, tinham ali a constância, e isso para mim foi muito maravilhoso. Então, quando juntou essa minha força com a sabedoria deles, e muitas das vezes até podar algumas coisas que eu achava que eu devia ir, proibir algumas coisas que eu achava que deveria fazer, por exemplo, o pastor José dos Santos foi muito relevante na minha vida, mas ele, por exemplo, gostava de futebol. Hoje eu tenho uma escola de futebol. Glória a Deus. Vai ficar as fotos aí também, que isso daí eu gostei. Essa eu gostei. Então, era muitas dificuldades acerca de vestes, por exemplo, né? Entendeu? Mas hoje a gente um pouco mais entendeu, e a gente não critica. Então a gente agradece muito, eu sou muito grato. Então fica um conselho para os jovens. Entenda os pastores, a tecnologia vai aumentar, você vai ter muito mais acesso às informações, mas o respeito, né, por eles vai fazer com que você chegue em lugares muito maior. Talvez ele não possa ter a sabedoria, o conhecimento que você tem e tal, mas uma palavrinha dele, às vezes, que você parar e prestar atenção, pode fazer com que você não caia dentro de um buraco e você não venha se frustrar no meio da sua caminhada. Então, o conselho que eu deixo para você é isso. Eu era também assim, fervoroso, queria. E o pastor falou, calma. Graças a Deus, hoje eu estou firme e eu sou muito grato a todos eles. Glória a Deus. Deus abençoe, graças a Deus. Antes de finalizar, a gente vai fazer a oração, mas já deixar o meu agradecimento, pastor. Não conheço, não fui na sua igreja, não sei, né? Mas só de falar de Deus, a gente parece que já conhece faz tempo, né? A gente já conhece faz tempo. Mas venho agradecer a Deus, né, pelo ter aceitado o convite. Porque eu fui lá e falei, vou convidar, né? Se ele for, não sei, porque... E é benção pura, porque também a gente está acostumado a gente prega em presídio, a gente prega em cruzada, a gente prega em congresso, como onde eu vi o Breno com a sua família, a gente prega na rua, a gente prega no hospital, a gente prega no trabalho. Então, graças a Deus, no trabalho, né, as pessoas que trabalham comigo. Então, em todos os lugares que a gente está, com tempo ou fora de tempo, a gente ama falar de Jesus. A gente só fala daquilo que a gente ama, e como a gente ama Jesus. O resto é com ele. Então aqui no podcast não é diferente, a gente está falando dele. Glória a Deus. Aleluia. Então, para finalizar, Deus abençoe Nicolas, Deus abençoe, esqueci o nome dela. Laísa. Laísa. Laísa, Deus abençoe Laísa. Glória a Deus, abençoe os convidados também. Ao Bruno, eu não esqueci, porque eu tenho um irmão chamado Bruno e meu nome é Breno. Então... Bruno e Breno hoje aqui no podcast. Aí, ó. A dupla. E o Nicolas, né? Nicolas. Rapaz, fiquei meio impressionado aqui com o Nicolas aqui do meu lado. O Nicolas é pedreiro, hein? Sei que vai vir nos próximos aí, então cuidado, hein? Que o Nicolas
Vem cheio da unção aqui, né, Nicolas? Manda um abraço pra galera lá, Nicolas. Abraço, pessoal. Isso aí. Glória a Deus. Irmãos, vamos fazer oração, graças a Deus. Irmão, as fotos vão estar aí, os vídeos vão estar aí, o link também para entrar lá no Instagram. No Instagram. Qual que é o Instagram? @ONG Pai Sim. Você já encontra a nossa ONG, né? Cadastrada, a ONG, né? Devidamente dentro da lei, né? Juridicamente falando. E também ICAV, significa ICAV, Igreja Cristã Amor e Vida, onde eu tenho a honra de ser o pastor presidente dessa igreja, onde nós construímos ela no bairro. Nós ganhamos o tempo também, vamos deixar para outro dia, né? Nós podemos testemunhar aqui, né? Dessa igreja que a gente construímos. Mas a ICAV Missões fica localizada no bairro da Vila Estação, um lugar onde nós estamos fazendo a diferença ali também. E você está convidado para poder estar lá fazendo uma visita. Os cultos é dia de quarta-feira às 20 horas e dia de domingo às 18 horas, na rua Almerinda Vilela Ferreira, número 116, Vila Estação Brás Cubas. Fica próximo da estação de Brás Cubas, 50 metros, não tem o que errar. Glória a Deus. Deus abençoe, pastor. Muito obrigado por ter aceitado o convite e por ter contado essa inspiração maravilhosa. Eu vou dormir em paz hoje, tranquilo, graças a Deus. Vamos fazer a oração, pastor? Pode começar a oração. Glória e já finalizar com a última palavra aí para os nossos ouvintes, amém? Bendito Deus eterno Pai, somos gratos por estar aqui reunidos, ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, no Teu nome, para poder falar, Senhor, aos corações, ó Senhor, que estão abertos, ó Pai, nesse momento, que o Senhor possa visitar, Senhor, a todos quantos, Senhor, a Tua palavra, Senhor, puder alcançar, Pai, seja, Senhor, no bairro presente, na cidade, no país, ó Senhor, ou fora do país, aonde se faz necessário, aonde essa mensagem chegar, Senhor, de superação e de motivação, que essa pessoa possa ser tocada pelo Teu Espírito e que ela não possa ficar desenganada, Senhor, e nem confundida, Pai. Em nome de Jesus, levanta o que está caído, Senhor, e dá força para aquele que não tem nenhum vigor. Nós, ó Senhor, entregamos ao Senhor esse podcast nas Tuas mãos, entregamos ao Senhor os idealizadores e organizadores, ó Pai, para que eles possam, sempre que estar aqui falando, Senhor, por trás dessas câmeras, sentir a Tua presença, o Teu poder e não perder o Teu temor, que é o princípio da sabedoria, Pai. Nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Última palavra aí para os telespectadores, pastor. Glória a Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. E eu costumo dizer essa palavra, que é uma palavra que muito tem tocado ao meu coração. Seja alegre, porque a alegria é um atributo de quem é salvo. E a Bíblia diz que um dos frutos do Espírito é a alegria, é o gozo. Então a pessoa que está alegre, com certeza ela tem o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz em Salmos 30, verso 5, que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Em Abacuque capítulo 3, verso número 19, o profeta Abacuque, ele disse assim, depois que ele disse, ainda que a figueira não floresça, a videira não dê seu fruto, a oliveira minta, não haja vacas no currais, as ovelhas malhadas sejam arrebatadas, ele diz no verso 19, todavia eu me alegrarei e exultarei o Deus da minha salvação. Aleluia. Ele estava dizendo que a alegria na salvação. Davi, em Salmo 51, verso 12 e 13, quando ele havia perdido a alegria da salvação, no verso 10 ele diz, crie-me, ó Deus, um coração reto, renove em mim o espírito inabalável, não retire de mim o teu Espírito Santo e torna-me dar a alegria da salvação. Então eu quero profetizar alegria na sua vida, porque a alegria é atributo de quem é salvo. É só quem é salvo que é alegre. Glória. E para finalizar, e vai ficar gravado no seu coração, o lugar de glória que eu e você estamos indo, que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, verso 18, ele disse, eu tenho certeza que as tribulações do tempo presente não se compara com a glória que há de ser revelada, é porque ele, ao ir ao terceiro céu, ele tinha vivido esse momento de alegria no paraíso, e Apocalipse capítulo 21 diz que nesse lugar de alegria
que é o paraíso, não haverá choro, não haverá ranger de dentes, não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá luto, porque é o lugar onde Jesus estará comigo, com você, para a consumação dos séculos, amém? Então, eu profetizo alegria sobre a sua vida, eu profetizo alegria sobre a sua casa, eu profetizo alegria sobre os seus filhos, sobre a tua família. Esse é o atributo de quem é salvo. Alegre-se no Senhor, exultai o teu santo nome. Deus abençoe em nome de Jesus, amém? Irmão, Deus abençoe, graça e paz a todos. Bate palma para Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe, pastor. Glória a Deus.